Deus tem que se fazer presente no seu relacionamento. A partir do momento que você convidar Deus todos os dias para fazer parte do seu relacionamento, você vai ter um casamento muito, mas muito feliz, muito abençoado. Porque quando Deus não faz parte, aí vocês vão, quem sabe, que nunca isso aconteça entre nós, mas quem sabe, quando Deus não é convidado para estar no nosso relacionamento, alguns relacionamentos podem se tornar estatística, como as que nós comentamos aqui anteriormente. Relacionamentos desfeitos, casamentos desfeitos. E Deus não deseja isso de nenhum dos seus filhos, irmãos. Deus tem que ser o principal convidado para estar presente no seu relacionamento, durante toda a vida de vocês, enquanto vocês estiverem juntos. Aqueles que são solteiros, você tem orado para que Deus indique a pessoa com quem você deva se casar? Você tem orado a Deus para que mostre essa pessoa para você, para que Deus envie essa pessoa para você? Sabe, é algo muito sério, irmãos. E a gente, todos os dias da nossa vida, eu tomei um hábito comigo, todos os dias, nas minhas devoções matinais, eu oro pela ela. Todos os dias. Todos os dias eu tenho esse hábito. Eu oro para que Deus aumente cada vez mais o meu amor por ela, para que ela seja a única mulher da minha vida, para que eu não opte por nenhuma outra, como eu fiz um voto perante Deus e perante as testemunhas no dia em que me casei com ela. E vocês pensam, irmãos, que manter um casamento é fácil? Não é fácil. Mas quando Deus está presente, quando Deus é o nosso convidado, quando nós o buscamos, as coisas são dirigidas e conduzidas por Ele o tempo todo. Amém. Então o casamento é antes de tudo uma experiência o quê, irmãos? Espiritual. Só depois emocional e carnal. Então você tem que estar espiritualmente saudável para que o seu relacionamento tenha sucesso. Então vamos exemplificar algumas coisas sobre esses 3 Ds que nós falamos aqui. Deus determinou o casamento. Vocês, aqueles que são casados, sabem que nenhum outro relacionamento pode substituir com precisão o casamento. O seu relacionamento com seu pai, o seu relacionamento com a sua irmã, com o seu irmão, de forma alguma vai substituir com precisão o casamento. Não tem como substituir, irmãos. Aqueles que possuem filhos, uma pergunta que eu faço a vocês: quem é o mais importante na família? O cônjuge, a cônjuge ou os filhos? Quem é o mais importante na opinião de vocês aí? Oi? Os filhos, e aí? Quem é o mais importante? Por que o cônjuge é mais importante? Porque os filhos, depois que crescem, eles vão embora. Aquele Exatamente. fica para sempre, o seu esposo ou a sua esposa. Exatamente. Eu quero fazer uma coisa aqui. Alguém certa vez questionou por que nós usamos a aliança, nós que somos casados, por que nós usamos a aliança nesse dedo aqui. E aí diz uma lenda chinesa, como o próprio nome já diz, é uma lenda. Essa lenda tenta demonstrar o porquê de nós usarmos a aliança no dedo, nesse dedo daqui. E aí eles fazem uma representação da seguinte forma. Não sei se você já viu isso já alguma vez, tá? Aqui, nessa representação, eu tenho aqui a minha família representada. Os meus dedos polegares são meus pais, os meus dedos indicadores são meus irmãos, e os meus dedos mindinhos são meus filhos, que um dia, porventura, eu venha a ter. E o dedo anelar, aqui representado pela minha aliança, é eu e a minha esposa. O que acontece num relacionamento? Quando você se casa, você sabe que também você se casa com a família da outra pessoa, não é? Mas, por exemplo, os pais dos cônjuges, eles vão viver para sempre? Não vão viver para sempre.
Tem situações em que os pais interferem nos relacionamentos dos que são casados? Tem, não é? Pior que tem. Mas eles um dia vão embora. Isso aqui são os pais. Os irmãos, por sua vez, também um dia eles vão constituir relacionamentos. Por exemplo, a família do Wellington, acho que todos já são casados, menos o Wesley, né? Menos o Wesley. Então o Wesley um dia vai se casar também. Você ama o teu irmão, eu tenho certeza disso. Todos da tua família amam o seu irmão. Mas um dia o Wesley também vai se casar. Amém. Né? Os seus filhos que porventura vierem desse relacionamento, um dia eles vão crescer e vão constituir também famílias. Eles também vão, né? O seu pequeno aí um dia vai ter uma profissão, vai escolher uma esposa, vai se casar e vai viver. Ele não vai ficar pequenininho para sempre, né? Agora, olha só que interessante. Vocês perceberam que conforme eu fui falando aqui do pai, dos irmãos e dos filhos, eu consegui separar os dedos, ó. Tenta separar o dedo agora, Nelá. Você não consegue. Não consegue. Você vai fazer a maior força e você não vai conseguir. Sabe o que isso significa? Você e a sua esposa, você e seu esposo, têm que viver juntos para sempre. Você consegue entender agora quem é o mais importante na sua família? O mais importante para você é a tua esposa, o mais importante para você é ele, para sempre. Porque um dia os pais se vão, os irmãos se vão, os filhos se vão, mas vocês vão permanecer casados. Velhinhos, né? Bastante velhinhos, mas vão permanecer casados. Esse é o ideal de Deus para a família. Vamos avançar aqui. Então, muitas pessoas... Por que os problemas acontecem nos relacionamentos? Porque, por causa disso aqui, uma das consequências, uma das causas, melhor dizendo, muitas pessoas querem ter a liberdade de uma vida de solteiro com o privilégio de uma vida de casado. Eu conheço muita gente, conheço amigos meus que são casados, mas que vivem como se fossem solteiros. Amigos meus que viajam e deixam a família, irmãos. Viajam e membros da igreja, cristãos até de berço, adventistas de berço. E isso não é o ideal, irmãos. Não é aconselhável que isso aconteça, né? Saiba que quando você se casa, você tem que viver em função dessa pessoa. E essa pessoa agora vive em função de você. Agora vocês dois são uma só carne. O que Deus uniu, nada deve separar. Nem mesmo os amigos. E aqui para os solteiros, olha. O que Deus quer para a minha vida e para a sua vida é que nós casemos, né? Como eu disse, sempre foi o meu sonho me casar. E o ideal de Deus para a sua vida, para a vida de vocês, é que vocês se casem, que vocês constituam uma família. Mas aí você pergunta, você questiona, poxa, mas eu tinha certeza que era da vontade de Deus que eu me casasse com esse homem ou com essa mulher, mas por que eu não sou feliz? Por que eu não sou feliz? Como eu disse no início, eu vou fazer 10 anos de casado. Mas a minha vida de casado, irmãos, nem sempre foi mil maravilhas. Como eu disse, eu tive que passar por todas aquelas etapas de adaptação, né, no relacionamento. E ainda tenho aprendido muita coisa, porque a vida a dois é uma vida de constante aprendizado. O aprendizado ele nunca cessa no relacionamento. Os meus pais já são casados há 43 anos. 43 anos. São vivos ainda. Meu pai tem 74 anos, minha mãe tem 70. E é algo desafiador, irmãos. É muito desafiador, porque a minha mãe é completamente diferente do meu pai, como eu sou completamente diferente da Érica. Duas pessoas diferentes morando debaixo do mesmo teto. E aí ocorrem as divergências. Por quê? Temos uma história diferente, temos culturas diferentes,
a nossa família, as nossas famílias são diferentes, né? Mas quando Deus nos uniu, Ele determinou que nós nunca mais deveríamos nos separar. Você precisa perceber, se você não é feliz no seu relacionamento, perceber que tudo que envolve o casamento, novamente retornando ao que havíamos falado antes, é espiritual. O segundo D que nós falamos, Deus definiu o casamento. Quando Ele definiu o casamento, Ele o fez com conhecimento de causa, porque Ele nos criou e sabe como nós funcionamos. Ele sabe da nossa necessidade de termos uma pessoa do nosso lado. Temos essa necessidade de nos sociabilizarmos com outras pessoas, né? Mas aí Ele define o casamento com algumas características. Ele deve ser monogâmico. Fábio, eu conheço um país aí que o homem pode ter várias mulheres. Eu conheço histórias da Bíblia, por exemplo, Abraão, conheço a história de Davi, de Salomão, que teve várias mulheres. Mas eu pergunto a vocês, eram pessoas felizes, irmãos? Eram pessoas abençoadas por Deus? Sim. Foram pessoas abençoadas por Deus, mas esse era o ideal de Deus para a vida deles, que eles tivessem várias mulheres? Nunca foi. Vocês viram o que aconteceu no caso de Abraão? No caso de Abraão, que engravidou a serva. A Sara não aguentou esperar ali o tempo do cumprimento da promessa que Deus havia falado para eles, né? E resolveram então dar um jeitinho brasileiro, e aquilo daí ocasionou uma série de problemas na vida deles, né? Então o casamento que Deus definiu é monogâmico, sempre foi e sempre será assim. E aí hoje em dia, trazendo para os nossos dias, vocês veem os casamentos que têm problemas quando o cônjuge tem uma pessoa fora do casamento. E você já deve ter ouvido histórias de repente, vamos dizer que morreu um dos cônjuges e de repente aparece uma outra família no velório daquela pessoa. Que o cônjuge, aquele que ficou vivo, sequer sabia que essa família existia, por conta de um relacionamento extraconjugal. Amigos, Deus definiu o casamento para que ele fosse monogâmico, apenas com uma pessoa. Não nos foi facultado o direito de casarmos com vários homens ou várias mulheres ao mesmo tempo. Uma outra definição que Deus deu para o casamento é que ele deveria ser heterossexual. E Fábio, mas aí já está legalizado o casamento aí entre pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo. Homem pode se casar com homem, mulher se casa com mulher. Queridos, a procriação só é possível com homem e mulher. A procriação nunca vai ser possível entre duas mulheres ou entre dois homens. Deus ele não criou Adão e Eva, criou Adão e Eva. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Esse é o ideal de Deus. O casamento tem que ser heterossexual. Fora, a procriação só é possível com a junção de um homem e uma mulher, e fora disso, isso é impossível. O cristianismo não é homofóbico, nem preconceituoso em seus valores, mas todos eles estão muito bem definidos na Bíblia. E a Bíblia, nós acreditamos ser um livro normativo, um código de ética. Ela nos aponta a nossa conduta em todos os aspectos da nossa vida, inclusive sobre essa questão do homossexualismo. Deus definiu o casamento como sendo heterossexual. E uma outra definição de Deus para o casamento é que ele deve ser vitalício, ou seja, para toda a vida. Não importa se você não ama, busque a Deus e volte a amar. Busque a Deus e volte a amar. Aí a gente volta a falar novamente do que nós falamos no início. O casamento, antes de tudo, é uma experiência espiritual, irmãos. Se você acha que não ama mais o seu cônjuge, você precisa buscar a Deus e volte a amar aquela pessoa.
Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus do impossível. Nós servimos ao Deus que pode fazer qualquer coisa no nosso relacionamento, inclusive fazer com que eu volte a amar o meu cônjuge. Ele é capaz disso e nós devemos ter fé e acreditar que isso é possível. Deus está pronto para salvar o seu casamento. E como o casamento é algo espiritual, você só o salvará espiritualmente. E o terceiro e último D, para a gente terminar, Deus defendeu o casamento. Assim já não são mais dois, mas uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Vocês sabiam que na Bíblia Jesus proíbe o homem de repudiar sua mulher? Existe um texto que nos fala sobre isso. Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete o quê? Adultério. E que casar com a repudiada também comete adultério. Ah, eu não gosto mais daquela pessoa, não gosto mais dessa pessoa, vou me separar. Quem se casar com a pessoa que eu repudiar vai estar cometendo adultério. E o que casar, e se eu me casar com outra, também estarei cometendo adultério da mesma forma. Deus, Ele proíbe o homem de repudiar a sua mulher. Por isso que eu falo, aqueles que são solteiros, estejam muito certos da decisão, do passo que vocês vão estar dando para a vida a dois. É algo muito sério o casamento. O casamento, ele é para sempre. Vocês acham que casamento se desfaz na porta da igreja? Sim ou não? Sim. Se desfaz lá no altar? Sim. Você tem que estar muito certo daquilo que você está fazendo. E o casamento é para sempre, é para a vida toda. Deus conhece a sua realidade, Ele sabe quão difícil é para você permanecer casado com este homem, com esta mulher, mas Ele também sabe que você tentou a exaustão de maneira errada. Então aqui eu te convido a experimentar, pegar a ferramenta certa e você vai ver que é possível cortar a árvore. Não sei se vocês conhecem uma história de um lenhador. Resumindo a história, não vou contá-la toda. Um lenhador muito experiente, ele vinha atrás cortando. Era uma competição de quem cortava mais toras, né? Quem cortava mais árvores. E tinha um lenhador que ele era muito forte, era um rapaz com muita disposição, e tinha um lenhador que era bem velhinho, mas ele era muito experiente. E começou então aquela competição, aquele lenhador forte, com um machado super afiado, começou a ir na frente, cortando as toras, cortando as lenhas, e aquele lenhador mais velhinho vinha atrás também cortando. E aí no final, quando foram fazer a contagem de quem havia cortado mais toras, constataram que aquele mais experiente, mais idoso, era quem havia cortado mais toras. Sabe por quê? Porque ele parava em alguns momentos para poder amolar o seu machado. Quem sabe no nosso relacionamento é hora de nós pararmos para amolar o nosso machado. Por que muitas coisas que hoje nós, como casados, não fazemos e fazíamos quando nós éramos namorados? Por que essas coisas hoje não acontecem dentro do nosso relacionamento? Por exemplo, quantas e quantas vezes eu saía com a Érica para vários lugares, para Jardim Zoológico, para Cristo Redentor, para diversos lugares. E por que hoje tem que ser diferente, já que agora somos casados e moramos juntos agora? E por que não manter essa regularidade? Por que não nos programarmos para sairmos juntos, para termos o nosso momento a dois, nos distanciarmos, quem sabe, um pouquinho da família, dos amigos? Isso é fundamental para o relacionamento, para que ele se mantenha em pé, para que ele se perpetue. É uma forma de você, quem sabe, estar amolando o seu machado. Então pense nisso, experimente cortar a árvore da maneira certa e você vai perceber que o seu relacionamento ele vai ser muito mais duradouro. E a última
transparência aqui apresentada, o último slide, diz o seguinte: reconheça que você não pode, reconheça que Deus sim, Ele pode fazer o que você quiser na sua vida 2. E terceiro ponto, vá a Jesus, deixe que Ele faça as maravilhas na sua vida. E você vai ver milagres acontecendo na sua casa, no seu relacionamento. Que Deus grandiosamente abençoe todos vocês. Que Deus abençoe as famílias aqui representadas. Que vocês sejam felizes e saibam que o casamento, que o relacionamento a 2 é, antes de tudo, uma experiência espiritual. É importante que haja a busca a 2, mas a sua busca individual pela presença de Deus também precisa ser feita diariamente na sua vida. E você vai ter um relacionamento duradouro com a presença de Deus, com você e com seu cônjuge. Amém.